Em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, temos ali a parábola do filho pródigo. Interessante que quando o filho pródigo chega ali ao fundo do poço, é que ele vai então cair em si e enxergar toda a besteira que ele havia feito, toda aquela decisão que ele tomou, uma decisão totalmente errada e equivocada na vida dele. Ele pediu ali ao pai a sua parte da herança, e o pai então lhe concedeu. O pai não colocou objeção nenhuma. Alguns podem até achar errado aquela atitude do pai, ou até mesmo criticar, não é? Como é que o pai, sabendo que o filho imaturo, totalmente inexperiente, concede aquilo que o filho está concedendo? Então, mas o pai sabia que ele não ia se dar bem. E o pai não queria aquele filho ali amargurado, convivendo forçadamente ao seu lado. E ele então lhe concede. Ele queria um filho totalmente transformado. E ele lhe concede então o que o filho pediu. O irmão mais velho ali, ele vê tudo isso acontecendo. E não há nenhum registro na palavra de Deus de que ele tenha se manifestado, ou contra ou a favor. Não há nenhum registro. E aí o que acontece? O filho mais moço, então, ajuntando ali tudo o que era seu, ele vai partir para uma terra distante, e lá ele vai dissipar todos os seus bens vivendo dissolutamente. Isso aí está já no versículo 14 em diante. E do versículo 14 ao 19 vai justamente dizer que depois de ele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começa a passar necessidades. Então ele foi e se agregou ali a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então a gente vê ali o filho pródigo. Ele teve que chegar ali ao fundo do poço, para perceber o erro que ele havia cometido. Mas graças a Deus que ao chegar ao fundo do poço, ele pôde perceber o quanto ele havia errado. E o bonito nisso é que ele procura corrigir aquele erro dele. Ele não ficou estático, ele não ficou parado. Ele procura tomar uma atitude. E ele toma essa atitude. Agora, o que acontece com muitos? Muitos, ao chegarem ao fundo do poço, não caem em si. Não enxerga a besteira que fez. Não cai em si para reconhecerem ali o seu erro. E acha que está tudo normal. Acha que está tudo tranquilo. E não está, meu irmão. Chega no fundo do poço e não cai em si. Não reconhece o erro que ele cometeu. Não reconhece as besteiras que ele fez para chegar naquela situação. E outros, às vezes, até caem em si, reconhece até o seu erro, mas não se arrepende. Não me arrependo de nada do que eu fiz. E se precisasse, eu faria tudo de novo. Não estou arrependido. Essa foi a vida que eu quis, foi a decisão que eu tomei e não estou arrependido. A pessoa está ali vivendo uma vida totalmente degradante, que não é vida, mas ele não se arrepende. Se você for oferecer uma nova oportunidade de vida para ele sair daquela, ele não quer. Infelizmente, alguns não caem em si para reconhecer o seu erro, e outros, quando caem em si, até reconhecem o seu erro, mas também não querem mudar de vida, não se arrependem do que fizeram. Mas feliz, querido, é aquele que cai em si, mesmo antes de chegar ao fundo do poço. Feliz também é aquele que cai em si, mesmo chegando ao fundo do poço. Reconhece os seus erros, se arrepende e procura reconciliar-se com Deus. Procura reconciliar-se com aquelas pessoas também que foram ofendidas, com aquelas pessoas que ela machucou. Feliz é aquele que cai em si
e muda de vida. Feliz é aquele que cai em si e toma uma atitude, a atitude correta, a atitude certeira, como fez o filho pródigo. Ele teve ali, você pode enumerar vários defeitos, teve todos os defeitos, mas no momento que precisou tomar a decisão certa, ele tomou. E que isso sirva de exemplo para nós. Nós podemos errar, claro. Nós vamos errar? Sim, vamos errar. Nós erramos constantemente. Ai de nós se não fosse as misericórdias de Deus pelos erros que nós cometemos. Mas o que Deus espera em nós, meu irmão, é justamente o que o filho pródigo fez. Essa atitude do filho pródigo é que Deus quer que nós tenhamos. Deus não espera que eu e você, nós nunca erremos. Não é isso que Deus espera. Ele sabe que nós vamos errar constantemente. Agora Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração sempre arrependido dos erros que nós cometemos. Ele não esperava que Davi nunca fosse errar. O rei Davi errou e errou gravíssimo. Foi um erro gravíssimo. Mas o que ele esperava de Davi aconteceu. Davi se arrependeu profundamente para não mais praticar aquele mesmo pecado que ele tinha praticado, que foi o de adultério e homicídio, seguidamente. Então Deus não espera que você não erre. Deus sabe que você vai errar. Agora o que Deus espera é que você reconheça os seus erros e se arrependa deles e se achegue novamente para o Pai. É isso que Deus espera. Que você e eu, que nós tenhamos a mesma atitude do filho pródigo. Quantas pessoas atiram pedra nessa atitude do filho pródigo quando antes do pai morrer já pede ali a sua parte da herança, vira as costas para o pai e parte para o mundão. E vai viver de forma dissolutamente. Né? Quantos de nós atiramos pedra por essa atitude do filho pródigo? Mas temos que ressaltar também e elogiar e enaltecer a atitude do filho pródigo quando ele chegou lá no fundo do poço, que ele reconhece que tudo que ele fez foi errado. E ele volta para casa humilde, meu irmão. Humilde. Ele não volta com nem um pouco de arrogância, com nem um pouco de soberba. Ele volta para casa humilde. E ele faz ele se prepara para voltar para casa. Né? Ele faz ali um esboço, né? Quando eu voltar para casa e encontrar com meu pai, eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. E eu já não sou digno nem de ser chamado de teu filho, mas trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Olha, se o pai recebe o filho pródigo ali na sua casa, no seu lar, e resolve então dizer um monte de desaforo para ele, ele estaria preparado para ouvir, sem levantar a cabeça, sem dizer nada. Quantas pessoas erram, queridos, e querem ter razão naquilo que errou. Você vai lá, mostra que errou, chama a atenção da pessoa, e a pessoa está ali dando 1001 desculpas, como se ela não tivesse errado, como se ela ainda tivesse certa na situação. É aquela situação lá de Adão e Eva, né? Quando pecaram, que Deus veio a eles, cada um deu sua desculpa. Infelizmente nós temos essa natureza, mas podemos corrigi-la? Sim. Podemos ser diferentes? Claro. Filho pródigo aí é um exemplo. Ele se preparou, ele estava preparado para voltar ao pai, se humilhar diante do pai. Se o pai fosse dizer ali um monte de desaforo para ele, ele estava preparado para ouvir. E ele só ia pedir uma coisa ao pai: me considere como um dos teus trabalhadores. Não preciso ser mais teu filho. Eu quero apenas estar ao teu lado, mesmo que seja como um dos teus trabalhadores. Atitude bonita, meu irmão. Atitude que merece ser copiada e deve ser copiada por mim e por você. Essa humildade de reconhecer o nosso erro e não querer em momento algum justificar os nossos erros. Ele não quis em momento algum justificar. Tanto que quando ele volta e o pai o recebe com um forte abraço, um beijo, e manda
trazer a sandália, colocar o anel no dedo e manda matar o novilho cevado, gordo, que estava lá no pasto. E quando ele começa a dizer: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, ele não termina mais o que ele iria falar. Ele se preparou para dizer: eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai não deixa nem ele terminar o que ele iria falar. Quando ele começa: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. E o pai já o interrompe, o abraça, beija e faz aquela festa, dá um banquete. E é isso. E é isso que Deus está esperando de nós para fazer essa festa também. Que você se arrependa. Não sei se você já chegou ao fundo do poço. Se já chegou ao fundo do poço, saiba que não é tarde. Nunca é tarde. Você está vivo, não é tarde. Só é tarde demais quando você morre. Ou quando Jesus voltar. Aí não tem mais jeito. Mas você está vivo. Por mais que você esteja no fundo do poço, Deus está esperando que você tenha uma atitude como a do filho pródigo. Você só precisa reconhecer o seu erro e se arrepender dos seus pecados. Então faça isso, querido. Não espere chegar ao fundo do poço. Faça isso antes que você chegue ao fundo do poço. Não sei qual a situação que você está passando. Pode não ser financeira, nada disso. Há vários tipos de problemas, em várias áreas nas nossas vidas, que nós vamos lá para o fundo do poço. Mas você pode tomar essa decisão que o filho pródigo tomou antes de chegar lá no fundo do túnel, lá no mais baixo que for. Você pode tomar essa decisão antes disso. Não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer o seu erro. Sabe por quê? Porque muitos, infelizmente, chegam ao fundo do poço e não tem mais volta. Para muitos, o fundo do poço é uma ida sem volta. Eles não têm mais força para voltar aos braços do Pai. Mas você vai achar força se você for humilde, tiver um coração humilde, se você reconhecer o seu erro. Deus vai te dar força. Mas você precisa ser humilde. Deixe o orgulho de lado, deixe a soberba de lado, deixe de querer justificar os seus erros. Porque quando a gente quer justificar os nossos erros, é como se nós estivéssemos querendo dizer que nós não erramos tanto assim. Eu não estou tão errado. E você está totalmente errado. Diante de Deus, nós estamos sempre errados. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Caso você chegue ao fundo do poço, não seja nunca uma pessoa orgulhosa. Não permita jamais que o seu orgulho te leve para mais longe da presença de Deus. Não permita. E o orgulho faz isso, nos distancia de Deus. Geralmente a pessoa orgulhosa, ela vai se tornar uma pessoa também soberba. A pessoa orgulhosa, ela não admite nem reconhece os seus erros. E a palavra de Deus vai dizer justamente que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Se eu não me engano, está lá em Tiago 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, não permita jamais, quando você chegar, ou talvez nem chegou, e eu espero que não, ao fundo do poço, você se torne essa pessoa orgulhosa, essa pessoa muitas vezes soberba. Tem pessoas que estão passando aí por uma situação difícil, mas não querem saber de Deus, não querem saber da presença do Senhor. E às vezes são pessoas que um dia tiveram até um relacionamento com Deus. São pessoas que conheceram a Jesus e se afastaram, estão afastadas, mas não querem mais saber de Deus. Preferem estar ali passando uma situação miserável, mas não querem mais a reconciliação com o Pai. E sem as bênçãos de Deus, meu irmão, você não vai para lugar nenhum. Sem as bênçãos de Deus, você não tem vida. Você quer vida, você precisa das bênçãos do Senhor.
E para ter as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus, você precisa ter Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Então faça como fez ali o filho pródigo. O filho pródigo ali, ao chegar em uma situação totalmente degradante, ele se lembrou que havia um lugar que ele poderia voltar e ter uma vida boa, ter uma vida feliz, ter uma vida de paz, da qual ele jamais deveria ter saído. E ele toma essa decisão. Que lugar bom eu morava, que lugar maravilhoso eu habitava. Por que eu saí? Por que eu fiz essa besteira? E aí ele resolve voltar. E no nosso caso, meu irmão, esse lugar, Jesus abriu as portas para que todos nós possamos ter acesso a ele. Através de Jesus você terá acesso a Deus, ao Pai. Esse sim te dará uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de abundância. Estou falando aqui de bens materiais, não. Estou falando de satisfação, vida feliz, vida de paz. Em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio às aflições, Ele vai te dar paz. Ele vai te fazer feliz. E muitos não vão nem entender que mesmo em meio à angústia, você tem paz. Mesmo em meio às tribulações, você consegue ser uma pessoa feliz. Mesmo em meio a tudo isso, você prega a palavra de Deus. Deus te dará uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida onde Ele vai suprir ali todas as suas necessidades. O filho pródigo errou e errou muito. Mas ao errar, ele tomou ali a melhor e a maior decisão da sua vida, que foi a de voltar para a casa do Pai. Deus está te esperando. Deus está esperando você, de braços abertos. Está esperando que você tome essa decisão. A melhor e maior decisão da sua vida, que é de voltar para os braços do Pai. Deus quer abençoar mais ainda a sua vida. Você já acha que tem uma vida abençoada? Ele quer abençoar muito mais, meu irmão. O que é que você está esperando para tomar a melhor e a maior decisão da sua vida? Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí você vai desfrutar de uma vida feliz e de uma vida de muita paz no seu coração, querido. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você também vai ter vida eterna. Vida eterna. Você lembra dos judeus ali quando tiveram essa oportunidade e jogaram fora? Quando Jesus veio, e o texto vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Os seus naqueles dias ali eram os judeus. E lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11 e 12, João 1, versículo 11 e 12, vai dizer justamente que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você quer se tornar um filho de Deus? Então creia em Jesus e o receba como Senhor e Salvador de sua vida. Aí verdadeiramente você passa a ser um filho de Deus. E você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem reservada para mim, para você, para todos quantos recebem e creem em Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, mais uma vez entramos na Tua presença com os nossos corações gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que sabemos que o Senhor ainda haverá de fazer em nossas vidas. Perdoe as nossas ofensas. Nos perdoe muitas vezes por não reconhecermos os nossos erros, por muitas vezes endurecermos os nossos corações e querermos ter razão naquilo que estamos totalmente errado. Que nós possamos chegar para os nossos irmãos
e confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas culpas, sem nenhuma justificação, simplesmente dizer: errei, me desculpe, me perdoe. Que nós possamos fazer o mesmo diante de Ti também, Senhor, reconhecendo toda a nossa fragilidade, todo o nosso estado pecaminoso, que nós possamos reconhecer sempre diante de Ti os nossos pecados e a nossa total dependência em Ti. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor possa a cada dia nos renovar, tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, toda impureza, todo o empecilho e obstáculo que esteja impedindo de nos relacionarmos cada vez mais profundamente contigo. Que o Senhor nos conceda mais um dia, mais uma semana na Tua presença, que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.